noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da terra, teólogos, pastores, bispos, todos. Amados amigos, vamos continuar a leitura da estrutura do Apocalipse. O outro vídeo, não sei porquê, mas estou a fazer vídeos, de repente corta-me. Já apaguei tanta coisa, apaguei vídeos, apaguei tudo, mas continuo a ver. E assim, vamos continuar, que não há tempo a perder. Pelos vistos, não há tempo a perder. Meu espírito. Feeling. Depois disto, vi 4 anjos de pé sobre os 4 cantos da terra. Seguravam os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Depois vi outro anjo que subia do Oriente, levando o selo de Deus vivo e gritando com voz forte aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, e dizia: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado com um selo a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi também o número dos que foram assassinados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. De todos os que foram assinalados. Também o número de todos os que foram assinalados, eu acho que diz assassinado, assinalados, os 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zabulão, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000, assinalados. Diante de um mundo cósmico e humano em vias de extinção, o vidente abandona a narrativa da cólera do Cordeiro para relatar pela positiva, em pausa de salvação e graça, a realidade dos eleitos do mesmo Cordeiro, regressando à imagética cósmica. Os 4 anjos dos 4 cantos da terra seguram os 4 ventos da terra. É um tempo de pausa e de repouso. Um anjo que subia do Oriente, de onde provém a salvação, segurando o selo de Deus, grita aos outros 4 anjos que não danifiquem mais a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado com um selo a fronte dos servos do nosso Deus. Trata-se de 144.000 assinalados, 12.000 de cada tribo. O vidente, em gematria própria, expõe o que já descrevera Ezequiel. Então chamou o homem que estava vestido de branco e tinha à cintura os apetrechos de escriba. O Senhor disse-lhe: Vai pela cidade, atravessa Jerusalém e marca uma cruz na fronte dos homens que gemem e se lamentam por causa das abominações que nela se praticam. E aos outros ouvi-o dizer: Ide pela cidade atrás dele e feri
os seus habitantes, que o vosso olhar não poupe ninguém, nem tenha piedade. Velhos, novos, virgens, meninos e mulheres, matei-os a todos e exterminei toda a gente, mas não toqueis naqueles que foram marcados na fronte. Comecei pelo meu santuário, 9, 4 a 6, e indignas de serem mencionadas, desculpem, o autor apresenta José e Manassés como tribos, mas não apresenta Efraim e Dan, indignas de serem mencionadas, talvez por causa de certas tradições que as apresentam como culpadas de idolatria. Capítulo CF. Josias deve ser 17, 8, os 5 e 3 e 4. É improvável que estes 144.000 sejam apenas israelitas, antigos ou judeus cristãos. Também não parece serem mártires em sentido externo. São simplesmente cristãos, homens e mulheres fiéis a Jesus, o autêntico Israel. Depois tem 37. Xavier Picasa e Biden, página 106. A leitura das testemunhas de Jeová como aproveitamento bíblico sobre os 144.000 eleitos da sua Igreja preparados para a segunda vinda de Cristo é simplesmente abusiva e inconsequente. Ver a geyser de 12 Tribes in Revelation, Judacan and Judeo-Christian Apocalypticism, NTS 28, 1900, desculpa, 1982, páginas 388 a 399. Seguimos. Estes 144.000 assinalados estão dispostos a dar a vida pelo Cordeiro. São o exército cristão que se opõe ao exército do anticristo, tanto homens como mulheres. Amém. Multidão enorme, 7, 9 a 17. Depois disto apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, com túnicas brancas, diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas na mão. Aclamavam em alta voz. Desculpem. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com a face por terra, e adoraram a Deus, aclamando: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força devem ser dados ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos seres viventes tomou a palavra e disse: Estes que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhes: Meu Senhor, tu é que sabes. Ele disse-me: Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem noite e dia. No seu santuário, e o que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda.
Nunca mais passarão fome, nem sede, nem sol, nem calor, nem ardente cairão sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Amém. Este novo interlúdio de pausa e repouso, antes que aconteça o sétimo selo, apresenta a liturgia celestial dos mártires, uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, enquanto os 144.000 assinalados formam o exército dos cristãos na terra. A multidão enorme só pode referir os mártires que estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas na mão. 7:9. É assim que um ser vivente responde ao vidente. Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nunca mais passarão fome nem sede, nem sol nem o calor ardente cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. 7:14-17. Esta multidão incontável de mártires é ao mesmo tempo histórica e virtual. O autor sabe que a Igreja dos Mártires está apenas no início de um processo que pode ser longo, embora apresente por motivos pastorais, catequéticos e apologéticos como tempo breve e curto. 6:11. A palavra final é sempre de Deus e do Cordeiro, conforme o hino litúrgico de 7:10 e 7:12. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, e o poder e a força devem ser dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Os 144.000 assinalados na terra, o verdadeiro Israel, e a multidão incontável dos mártires de pé diante do trono do Cordeiro Celestial formam a verdadeira comunhão dos santos, a ponte entre o céu e a terra, ao contrário de 6:9-11. Estes mártires não residem debaixo do altar, nem suplicam por vingança, apenas entoam a liturgia da salvação final. Os livros do Apocalipse podia acabar aqui. O livro do Apocalipse podia acabar aqui. Acabou o drama político, imperial, religioso entre Roma e os cristãos, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. 7:17. No entanto, ainda há muito caminho a fazer, notícia a dar, informações a esclarecer, igreja a construir. Sétimo selo. O último selo só aparece agora sem cavalo nem cavaleiro. Quando o Cordeiro abriu o selo, fez-se no céu um silêncio de cerca de meia hora. 8:1. O gênio literário do vidente é notável nesta imagem do silêncio de meia hora. É uma pausa no drama da revelação. O autor apresenta o Cordeiro juntamente com os 7 anjos que estão de pé na presença de Deus. A literatura apocalíptica é abundante ao descrever estes 7 anjos diante de Deus.
ou na presença de Deus, ou diante da face de Deus. No primeiro livro de Enoque, São Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, Rangel, Semiel, Saracael, primeiro Enoque 20, de maneira proléptica, o autor anota, foram-lhe entregues 7 trompetas, e também aqui surge o ambiente apocalíptico da literatura, porque, além dos 7 anjos, há um outro anjo, com um turíbulo de ouro e com muitos perfumes para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. 8:3. O anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou à terra. Houve então trovões, relâmpagos e um terremoto. 8:4-5. Não se fala de mortes, ao contrário do segundo e do quarto selo. Apenas refere os efeitos cósmicos semelhantes aos do sexto selo. E ao contrário da liturgia judaica, os sacerdotes que disputavam os lugares por esta oferenda do incenso, Números 16:17, o anjo não lança o tributo do incenso para o alto, com o fim de agradar e apaziguar Deus, mas para a terra, surgindo então trovões, relâmpagos e um terremoto. O signo da trombeta, ou melhor, 7 trompetas, 8, 1, 9, 21, 11, 15-19. O signo da trombeta aparece com a descoberta do cobre. É um instrumento militar feito de cobre que transmite a voz humana do general do exército para convocar os soldados, iniciar a batalha, controlar os movimentos e estratégias bélicas, ou para determinar a fuga. João 6:1-16, ou José. Mas a trompeta também desempenha um papel litúrgico no louvor a Deus nas procissões do templo. O Deus de Israel é cantado e louvado por ser o vencedor dos inimigos, no passado e no presente litúrgico. Este sentido de vitória na simbólica das 7 trompetas do Apocalipse é bem claro em todos os textos. Os anjos que as tocam são o alter ego do próprio Deus, general dos exércitos do seu povo. Ao toque das trompetas dos 6 primeiros anjos, Deus só manda castigos e destruição contra os inimigos do seu povo. 8, 6-9 e 21. Mas ao toque da 7ª trombeta, pelo 7º anjo, então se cumprirá no futuro o desígnio de Deus, como ele tinha anunciado aos seus servos, os profetas. 10:7. E quando o 7º anjo tocou a trombeta, não se segue morte e destruição, mas vitória e louvor. O reinado sobre o mundo foi entregue ao nosso Senhor e a seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. 11:15. A liturgia das trompetas do Apocalipse lembra a dos textos de Qumran,
do livro Regra da Guerra, onde há trombetas para convocar a congregação dos eleitos, os comandantes, príncipes de Deus e os exércitos, os batalhões de Deus, para a sua vingança contra todos os filhos das trevas, trombetas de morte, de emboscada e de perseguição. Pois 38. F. Garcia, M. Los Escritos de Qumran, Madrid, Trota, 1992, página 147. Qumran, lugar da margem ocidental do Mar Morto, a 13 quilómetros a leste de Jerusalém. Entre 1947 e 1956 foram encontrados mais de 800 rolos e fragmentos de rolos em hebraico, aramaico e grego, datados entre os anos 200 a.C. e 50 d.C. A sua importância resulta do facto dos textos bíblicos descobertos constituírem as versões mais antigas do Antigo Testamento. O episódio de Qumran inclui regras dos Essénios, comunidade judaica que se marginalizava do judaísmo de Jerusalém e esperava a vinda de dois Messias, um político e outro religioso. O vidente nada adianta ao que descrevera nos 7 selos e respectivos cavalos e cavaleiros, apenas recapitula de outra forma o que já afirmara. Na variedade literária das imagens reside a força da mensagem. É uma maneira retórica de convencer o leitor da situação em presença. As primeiras 4 trombetas têm um andamento diferente da quinta e da sexta. Depois seguem-se 2 interlúdios, 10, 1 a 11 e 11, 1 a 14. Como aconteceu com o andamento dos selos, e só depois se completa a série das trompetas com a 7ª e última, concebida como liturgia maior, 11 de 15 a 19. Uma vez mais, a estrutura literária se faz em círculos concêntricos e não em lógica de comunidade. Ao toque da primeira trompeta caiu granizo e fogo misturado com sangue, lançado sobre a terra, que queimou uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Ao toque da segunda trompeta, ao toque da segunda, uma grande montanha de fogo foi lançada no mar, que transformou uma terça parte do mar em sangue e matou uma terça parte dos seres vivos do mar e destruiu uma terça parte dos barcos. Ao toque da terceira trompeta caiu do céu uma grande estrela que ardia como uma tocha chamejante, que atingiu uma terça parte dos rios e nascentes das águas, transformando as águas em absinto e matando muita gente. Ao toque da quarta foi atingida a terça parte do sol, a terça parte da lua e das estrelas, de tal modo que uma águia que voava no mais alto do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do som das trompetas que os últimos 3 anjos vão tocar. 8, de 7 a 13. Por enquanto, só uma terça parte do mundo geográfico
cósmico e do mundo vivo é que foi atingido. Na quinta trombeta caiu do céu uma estrela sobre a terra e foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. O sol e o ar escureceram-se com a, com, com a fumarada do poço, e do fumo saíram gafanhotos que se espalhavam pela terra. Foi-lhe dado um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não danificassem a erva da terra, toda a verdura e todas as árvores, mas apenas os homens que não tivessem o selo de Deus na sua fronte. E não matavam os homens, mas unicamente os atormentavam de tal modo que o seu tormento era semelhante à picada de um escorpião, de modo que, nesses dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. 9, de 1 a 6. O autor mistura no emprego dos verbos em grego os auristos, tempo passado, com os futuros. A história é um todo, passado, presente e futuro. Na quinta trombeta, os grandes protagonistas do mal são os gafanhotos. O autor glosa a praga dos gafanhotos do Egito. Êxodo 10, de 1 a 20. Agora personalizados como guerreiros medonhos, tinham a aparência de cavalos aparelhados para o combate. Na cabeça, algo semelhante a coroas, cabelo semelhante ao cabelo das mulheres, dentes semelhantes ao dos leões. O tórax era parecido a uma couraça de ferro e o rumor das suas asas semelhante ao estrépito de carros de muitos cavalos a correr para a batalha. Tinham o veneno para danificar os homens durante 5 meses. Sobre eles reina o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. 9, de 7 a 12. O vidente é, de facto, fértil de imaginação. É um sonhador onírico e um pintor surrealista. O nome Abaddon Apolion significa destruidor ou exterminador. Mas reparemos que não tem o poder de destruir ou matar os que têm o selo de Deus na sua fronte. Glória a Deus. Amém. 9.4. Nem os demais são completamente destruídos. Nas primeiras 4 trompetas, apenas uma terça parte do mundo cósmico e humano, alvo de destruição. Agora, os gafanhotos destruidores só podem fazer mal aos humanos durante 5 meses, 9-10. O autor sabe que há ainda muita maldade a descrever. Quando o sexto anjo tocou a sexta trombeta, o vidente ouviu uma voz que saía dos 4 ângulos do altar de ouro que está diante de Deus e dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados junto ao grande rio Eufrates. Depois continua: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano em que deveriam matar a terça parte da humanidade. O número das tropas de cavalaria era de 200 milhões. Ouvi o seu número.
9, 13 a 16. Porém, a personalidade onírica do autor não o proíbe de ler os sinais dos tempos. Ao referir o rio Eufrates, versos 14, onde se situam as cidades da Babilónia e de Assur, há muito desaparecidas, o autor tem em vista os povos partos, ali residentes, que combatiam o Império Romano. No seu onirismo, trata-se de uma cavalaria de 200 milhões contra os romanos. O autor teria sonhado de uma derrota do Império Romano pelas tropas dos pardos. A verdade é que termina a ação da sexta trombeta de maneira estranha. Quanto ao resto dos homens, os que não foram mortos por estes flagelos não se arrependeram das suas más ações, da adoração dos demónios, dos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem caminhar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas devassidões, nem das suas rapinas. 9, 20 a 21 e 21. Todas estas imagens estranhas, oníricas, fantasmagóricas, têm por fim ilustrar o mal da humanidade ou, melhor ainda, a batalha final escatológica entre o mal do Império Romano e de todos os impérios que hão de vir, e o Império de Cristo e dos seus fiéis. Nesta batalha fantasmagórica, a criação da terra, mar, água, astros, torna-se anticriação, mas, mesmo assim, os homens não se convertem. O Abaddon, princípio, príncipe e anjo, infernal e destruidor, consubstância todo este mal. Consubstancia todo este mal. O autor, em vez de Abaddon Apolion, poderia chamar-lhe Satã Diabolos, mas este Abaddon Satã não é um antideus que apareceu do Ab Eterno, Deus mau, juntamente com o Deus bom, que explica o mal do mundo como necessidade ontológica que caminha o bem, o mal, que caminha com o bem, o mal, só apaga uma terça parte e não pode destruir os que levam o selo de Deus na sua fronte. Glória a Ele. Honra, glória, louvor e poder ao Pai pela sua misericórdia e piedade e pelo seu imenso amor. Obrigado, Senhor. Amém. O bem e o mal só apaga uma terça parte e não pode destruir os que levam o selo de Deus na sua fronte. Amém. Perante todos estes sinais de maldade e destruição das 6 trombetas, maldade dos homens e não de Deus, o autor termina por anotar que os homens não se converteram, continuam com a sua idolatria, feitiçaria, devassidão e rapina. A maldade não é, pois, uma necessidade, mas fruto de uma liberdade. O Êxodo, com as suas 10 pragas,
que agora o Apocalipse glossa à sua maneira, repete continuamente acerca do Faraó. No entanto, o coração do Faraó endureceu-se. Êxodos 7, 13, 22, 8, 11, 15, 28, 9, 7, 12, 34, 10, 20, 27, 11, 10. O mal não provém de um qualquer Abadão Satã, mas o mal quer dos humanos. A solução não vem de fora do homem, mas, como diz Jesus, de dentro dele mesmo. Desculpem. O que sai do homem, isso é que o torna o homem impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições, a perversidade, má fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Pois é, Marcos 7, 20 e 23, o remédio está no arrependimento. Ponto final. E já vamos em 30, ficamos por aqui. Próximo vídeo acabou, é o fim da estrutura do Apocalipse. A seguir começa Anjo e Livro. Deixa-me ver só a introdução. Isto é que tem para ler, amados. Eita, peixe. Mulher e dragão, mulher e menino. Vai explicar isso tudo. Duas testemunhas. Tem as duas testemunhas. Depois aqui diz assim, anjo e livro. E depois, o anjo disse-me, toma o livro e come-o. Vai amargar-te nas entranhas, mas na boca será doce como mel. E é necessário que continues a profecia. Amém. Portanto, próximo, anjo e livro. E já está marcado. Também estou um bocado cansado, hoje já para o terceiro vídeo. Mas ainda não tenho conseguido fazê-los porque estou a fazer o vídeo e corta. Agora, e é assim. Por agora ficamos por cá. Aleluia, Pai Altíssimo, meu Deus. Bom. Peço-te, Pai, em nome de Yeshua Mashiach, o teu muito amado Filho, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Salvador de todos que nele crê e no seu caminho. Amém. Pai, peço-te uma bênção para todos os meus amados amigos e amigas neste sábado que entramos, de descanso, cura, louvor, oração, Pai, mas mais louvor a Ti, Senhor, pelo teu imenso amor, a Tua imensa misericórdia e piedade. Obrigado por nos suprir as nossas necessidades, Senhor. Obrigado por nos protegeres e nos selares com o Teu selo. Obrigado, Pai. E agora, Pai, peço-te por todas as minhas irmãs e irmãos e as suas famílias que estão em perigo, ou estão enfermos, ou têm algum familiar enfermo, que lhes está a causar dor e sofrimento. Pai, peço-te que o Espírito Santo os socorra e cure e os ponha fortes para a nova semana que é bem, Senhor. Peço-te que faças com que todos os meus irmãos e irmãs, todas as nações da terra acordem para tudo o que se está a passar, para toda a verdade que se está a passar neste momento. E pouca e bem, Senhor, essas agendas satânicas e diabólicas, Pai, que as pessoas ainda não se estão a perceber, a maioria ainda não se está a perceber.
Pai, peço-te, Senhor, que faças com que essas pessoas, esses irmãos e irmãs acordem, consigam ver a verdade e que todos se unam, Pai, e combatam o mal e protejam os seus filhos, as suas famílias, de tudo que eles querem impor, como a agenda da fome, que tudo, as guerras, tudo, que é tudo com o único objetivo de os matar antes que eles se arrependam das suas faltas e se entreguem ao seu Deus, a quem por eles na cruz morreu, e que peçam ao seu Pai em seu nome por perdão, com humilhação, com verdade no coração, um arrependimento verdadeiro, e que mostrem à luz que nasceram de novo, que reconhecem a verdade e que estão arrependidos de verdade e que pedem perdão pelo mal que fizeram e pedem entendimento e que todos se unam, Senhor, com o mesmo propósito, voltar à sua casa, Pai, em nome do seu amado Filho. Semos todos merecedores do seu amor, do amor do seu amado Filho, merecedores da sua vitória na cruz, de tudo que ele passou por nós, e também agradecendo pela esperança que nos deixou quando a casa voltou, que disse que na casa do Pai havia muitas moradas e que ia preparar lugar para todos nós. O Maranata, Pai, que todos esperamos, com muito amor, muito sofrimento, às vezes muita dor, mas sempre, Senhor, olhando a tua lei, olhando o teu entendimento, a tua vontade, que mandaste escreveste com a tua própria mão. Pai, peço-te perdão por todos os meus irmãos e irmãs que conspurcaram a tua lei. Senhor, isenta-nos dessa culpa. Nós que para ti olhamos e a ti suplicamos. Oh, Pai nosso que estás no céu, dado por graça e misericórdia do teu amado Filho, do seu imenso amor. Ó Pai Santíssimo, que Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo é o teu nome e será para sempre, todo sempre. Tem misericórdia e piedade de todos os povos da terra, Pai, a todos os meus irmãos e irmãs, principalmente onde há conflito, Senhor. Peço-te que intervenhas com a tua justiça divina, Senhor, e que punas o culpado e inocentes o inocente, Senhor. Que faças a justiça, que a terra comece a perder de vista, Senhor, e os teus suplica, noite e dia sem cessar, com a dor e a faca que lhes andam a espetar, pela justiça lhes roubar, e depois as humilhações que têm que passar, as caluniações, as rotulações, para que a verdade nunca se saiba, nunca se confirme, e todos continuam o justo a humilhar e a caluniar e rotular, sem que ele se possa valer. E mesmo justo a saber que a sua vingança não tarda para essa gente, Pai. Eu por eles peço e te digo que eles não sabem o que fazem, Senhor, muito menos a quem. Oh Pai Santíssimo que estás no céu, tem misericórdia e piedade de todos os teus filhos e filhas na terra, em todas as nações da terra, Senhor. Oh Pai, tanto guia do diabo que nos guiou pela mentira,
uma mentira imposta pela sociedade que eles criam e impõem para guiar o povo e o controlar e o poder à sua maneira explorar como bem entender e lhe apetecer, sem que ninguém a eles os possa julgar. Ó Altíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, vem em auxílio dos teus filhos e filhas na terra. Peço-te, Senhor, com o meu espírito a sangrar de dor, pelo mal que vejo nesta terra, Pai. Ó Senhor, o que estas crianças sofrem, ó Pai, como eles são escravizados sem ter tempo sequer de olhar para o lado que fará de educar os seus filhos e amá-los, como tu deixaste tempo e toda a abundância para todos que vivessem na verdade e no amor do teu amado Filho. E mais uma vez, os salteadores, os enganadores, os filhos e filhas de Satanás ao diabo, os enganar, os controlar e controlam até o ponto de os escravizar. Fazem o que lhes apetece sem o povo consultar, leis impõem quando lhes apetece e na gana dá, sem o povo consultar. A ditadura do diabo está na terra a começar. Pai, dá discernimento a todos nós aqui na terra, Senhor, para sabermos o tempo real que vivemos e de que temos que nos defender e a nós e aos nossos proteger. Livra-nos de todo mal e dos nossos inimigos, Senhor. Se está na hora, se algum dia houve hora para assumir a nossa vingança, acho que chegou a hora, se for da tua vontade. Abba, Abba, Abba. Se for da tua vontade, que se faça justiça na terra. Amém. Honra, glória, louvor e poder, todo ao Pai Criador, para sempre e todo sempre, em nome do seu amado Filho Yeshua Mashiach, em nome de todo nosso ser amor. Amém. Glória e honra, poder e louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para sempre e todo sempre. Amém. Beijo e abraço e tudo bom para vós também. E assim, amadas, amados, vamos andando e os anjos continuam a apontar. O que é que se há de fazer, amados? Nós tentamos, por amor, o melhor que podemos, mas com verdade só uma, eu volto a dizer, os filhos, sabendo distinguir o bem do mal, já não nos pertencem, vão dar contas por eles mesmos, são julgados como nós mesmos. Por isso, não percam a paz, não percam a vossa paz, alegrem-se, louvem, orem, peçam por eles. Mostrem a vossa misericórdia, a vossa piedade a Deus. E se não dá, não dá. Às vezes há coisas que nascem tortas que nunca mais se vão endireitar. Quem as fez já era torto e fez-las tortas como eu.
mas mais reforçado, para não dobrar como ele dobra, ou como ele teve que dobrar. Modificou, melhorou e reforçou. Foi o que o diabo andou a fazer em todas as nações da terra, com o mal, ao ponto do descaramento de escrever e mandar monumento fazer, até de dizer quantos têm direito a viver. Eles não escondem. Está tudo por aí escrito, é só ir pesquisar. Deus também não esconde. Mandou escrever a Bíblia. E eles sabem, se calhar, de cor e salteado. Nós é que não. Mas temos que aprender e saber onde pode estar o poder que nos pode valer. E vamos achar quando a nossa fé é verdadeira. Deus vai nos mostrar quando entender que estamos preparados. Às vezes tem que se comer o pão que o diabo amassou. Obrigados. E não compreendemos o que fizemos para merecer isso. Temos que engolir em seco. Depois de podermos fazer assim e matar o inseto ou o parasita. Não. Temos que engolir em seco e perdoar. Isso é ter fé e acreditar. E esperar. Ou a sofrer, ou a cantar, ou a correr e a andar. Temos que aguentar, nem que fardos nos possam carregar. Temos que mostrar o nosso amor ao Senhor com a nossa fé verdadeira e aceitar a sua lei e o que Ele disse e mandou escrever. Ou senão também sou mais um hipócrita, mais um louco de verdade. Como dizia o outro autor, eu sei que pareço, mas não sou, embora muita gente que eu conheço, que não parecem o que eu pareço, mas são isso mesmo que eles são, o que eu pareço. Por isso, eles sabem enganar e para o diabo estão a trabalhar. São os lobos com pele de cordeiros. Sabes o que é que isso quer dizer? Enganam os de Deus quando vestem a pele do cordeiro. Depois, quando a despem, assumem a sua verdadeira identidade, servem ao seu verdadeiro Senhor e aos seus. E eu depois capta das ovelhas a informação e vai levá-las ao ladrão, para o ladrão a seguir e para os bastidores os roubar. Se não houvesse justiça divina que eles não podem comprar, eles até se iam safar. Mas pelos vistos o que o pai me mandou escrever, não se vão safar. Mas vão ter fé, inspirar pelas trompetas de Nosso Senhor quando nas nuvens chegarem. Ai, amadas, amados, quando nós recebemos certas revelações de confirmação de tanta coisa, é quase como
dessa vez tirar todo o peso de cima, sentir-se como uma andorinha a planar no vento, lá no alto, e a tocar, a beber as gotas das nuvens que se vão soltando, e depois dando mais uma, amados, a liberdade verdadeira dos filhos de Deus é a coisa mais linda que pode haver, amado. E quando nós conseguimos olhar para o espelho e olhar para as nossas testas e ver aquela assinatura, amadas, amados, não há palavras para descrever o que nos possa fazer temer depois disso. E digo-lhes, amadas, amados, desgraçado do que se mete no caminho de um filho de Deus. Amados, pode começar logo a colher. E até andar uns dias sem saber. Mas é uns dias. Ou um mês, ou dois, não passa disso. Estes tempos aceleraram-se, acelera tudo. Há tanto mistério de Deus que está a ser revelado. Por isso, Deus, nestes tempos, conforta os seus. Jesus, conforta-nos com o seu imenso e misericordioso amor. A verdade. A verdade. É, amados, amados. Se calhar é uma verdade só para os loucos como nós. Que temos fé no nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no nosso Pai e Irmão, no nosso tudo, aquele que teve a dignidade, a hombridade, teve tudo que é bom para nos oferecer. Ofereceu-nos tudo o que tinha e o que não tinha. A humilhação só de se fazer carne e se deixar chicotear por quem criou e se deixar matar por quem criou com tanto amor. Como é que há compreensão para atingir o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tudo, merece tudo, venceu tudo, venceu morte, tem as chaves do abismo, contra factos, não há argumentos, acordem enquanto tem tempo, que a justiça divina ninguém a pode comprar. Como eu me chamasse Joaquim, como eu me chamo Joaquim Fernando de Castro Macedo nesta vida, é tão verdade como isso e como a minha existência que estou aqui a falar. Por isso, quem não se acreditar, bater com quem se acredita, que sabe a verdade e que a sua fé mostrou que ele dela se aproveitou e a ela se agarrou e caminha no seu caminho. Amém. Beijos e abraços. Tudo bom para vocês todos.